Antes de escolher um lado, escute isso até o fim, porque essa história não é sobre direita ou esquerda. É sobre como uma única decisão política foi capaz de dividir famílias, amizades e um país inteiro, enquanto quase ninguém percebeu quem realmente saiu ganhando. Tudo começou de forma silenciosa. Não houve anúncio dramático, nem sirenes, nem cenas de caos imediato. Foi uma decisão apresentada como técnica, necessária, inevitável, daquelas que chegam embrulhadas em palavras difíceis, gráficos e discursos bem ensaiados. Para alguns, era a única saída possível. Para outros, o início de um problema muito maior. E naquele momento, quase ninguém imaginava o tamanho da ruptura que estava prestes a acontecer. Nos dias seguintes, a informação começou a se espalhar. Ou melhor, versões da informação. Manchetes curtas, vídeos recortados, frases fora de contexto. Cada grupo passou a enxergar apenas o que confirmava aquilo em que já acreditava. Não importava mais entender o todo. Importava vencer a discussão. A política deixou de ser debate e virou identidade. Discordar passou a ser visto como ataque pessoal. Enquanto isso, pessoas comuns tentavam seguir a vida. Trabalhavam, pagavam contas, cuidavam da família, mas algo tinha mudado no ambiente. Conversas ficaram tensas. Almoços em família passaram a ter silêncio desconfortável. Amizades antigas começaram a se desfazer por opiniões diferentes sobre uma decisão que poucos realmente tinham lido por completo. O mais curioso é que os discursos pareciam cada vez mais extremos, mas a realidade das pessoas continuava complexa. Havia quem se sentisse traído. Havia quem se sentisse finalmente representado. Havia quem não entendesse nada, mas sentisse que precisava escolher um lado para não ser excluído. E nesse cenário, a política deixou de ser sobre soluções e passou a ser sobre pertencimento. Nas redes sociais, a história ganhou um novo ritmo. Algoritmos decidiram o que cada pessoa veria. Vídeos que geravam raiva se espalhavam mais rápido do que análises profundas. Frases de impacto viajavam mais longe do que explicações completas. O debate ficou raso, mas o conflito ficou profundo. A verdade passou a disputar espaço com a narrativa mais conveniente. Pouco se falava sobre as consequências reais da decisão, sobre quem seria mais afetado, sobre o longo prazo, sobre os detalhes que não cabiam em um post de 15 segundos. O barulho era tanto que ouvir virou um ato raro, e pensar com calma quase um luxo. Com o tempo, surgiram os rótulos. Se você questionava, era contra. Se apoiava, era cúmplice. Não havia espaço para dúvidas, nuances ou perguntas honestas. A política, que deveria organizar a vida em sociedade, passou a organizar conflitos. E quanto mais as pessoas brigavam entre si, menos cobravam explicações claras de quem tomou a decisão lá atrás. O mais irônico é que muitos que se odiavam nas discussões enfrentavam problemas muito parecidos na vida real. Dificuldade financeira, insegurança, medo do futuro, sensação de que algo estava fora do lugar. Mas essas semelhanças eram ignoradas, porque o foco estava sempre no adversário imaginário do outro lado da tela. Em algum momento, alguns começaram a perceber um padrão. Enquanto a população se dividia, as estruturas continuavam funcionando do mesmo jeito. A decisão polêmica já não estava mais no centro do debate. O conflito virou o próprio produto. Manter as pessoas ocupadas brigando parecia mais eficiente do que resolver os problemas que deram origem à decisão. E talvez esse seja o ponto mais desconfortável dessa história. Não é que as pessoas não se importem com política, é que foram ensinadas a se importar da forma errada, a reagir, não a compreender, a atacar, não a questionar, a escolher lados antes de entender o impacto real das escolhas. Hoje, anos depois, muita gente ainda discute aquela decisão como se ela tivesse acontecido ontem, mas poucos conseguem explicar exatamente o que mudou de verdade, o que foi prometido, o que foi entregue, o que ficou pelo caminho. A polêmica permanece viva, mas a clareza se perdeu. Essa história não tem vilões óbvios, nem heróis perfeitos. Tem interesses, narrativas
erros e consequências. E tem pessoas comuns, tentando sobreviver no meio de tudo isso, carregando opiniões que muitas vezes não são totalmente delas menos, mas herdadas de bolhas, recortes e emoções estimuladas. Talvez a maior lição seja essa. Quando a política vira guerra constante, alguém sempre lucra com o conflito, e quase nunca é quem está brigando. Questionar não é trair um lado. Pensar não é fraqueza. E ouvir não é concordar. É tentar enxergar o todo antes de ser engolido pela próxima manchete. Se esse vídeo te fez refletir, curta e se inscreva no canal. Aqui, a gente não escolhe lados, menos a gente escolhe entender o outro lado da história. Deixe seu comentário. Você acha que hoje a política aproxima ou afasta as pessoas?